Olá, comunidade Joaquim Isidoro Marins, tudo bem com vocês? Professor Alexandre, responsável pelo projeto Gymcast e por essa sala de leitura que vocês estão vendo aqui ao fundo. Trazemos para vocês o nosso episódio número 2 do nosso Gymcast, falando com duas personalidades muito marcantes da nossa comunidade escolar, que já tem uma história de muitos anos em nossa escola e que trazemos para vocês nessa edição desse podcast, com a apresentação de Gustavo Moisés Werker e Andresa Souza, duas professoras que têm muita história para contar, muitas nuances de todos esses anos que nós temos aqui de Joaquim Isidoro Marins, nesse prédio que agora estamos, né? Existia um prédio ainda dos anos 50, que foi utilizado até o começo dos anos 80, praticamente fim dos anos 80, e nós temos duas professoras aqui que nós trouxemos com muito carinho, muito orgulho, para contar um pouquinho mais da história, da vivência delas nessa unidade escolar, e contar esse instante, né, entre o passado, o presente e o que elas falam um pouquinho a respeito do futuro da educação dentro da nossa escola. E nós falamos com a professora Lígia Molina Velar, professora de História da nossa escola, já efetiva há muito tempo aqui, e também a professora Lígia Maria de Oliveira, que foi professora efetiva na nossa escola durante muitos anos, praticamente desde que começou esse prédio, né, no Isidoro Marins, se aposentou e retornou à sala de aula no ano passado, e retornando aqui ao nosso Isidoro Marins esse ano. São duas pessoas que nós trouxemos com muito cuidado e muito carinho para representar todo esse processo histórico que elas acompanharam muito de perto e com muita energia e muita vivência em nossa escola. Então é isso. Lígia Molina, de História, Nilce Maria de Oliveira, de Matemática, duas professoras já com mais de 25 a 30 anos de carreira trabalhando na nossa unidade escolar, trazendo um pouco do que elas viram, presenciaram, histórias, momentos, trazendo esse contraste da educação de lá, do começo dos anos 80, fim dos anos 80, começo dos 90, até os dias de hoje, com o contraste que nós vemos em todas as questões, não só educacionais, mas sociais, comportamentais, para esse podcast. Fiquem então agora com o nosso episódio do nosso Gymcast número 2, com as professoras Lígia Molina Velar, de História, e Nilce Maria de Oliveira, de Matemática, com os nossos apresentadores Gustavo Moisés Werker e Andresa Souza. Um abraço a todos vocês, curta, compartilhe, divulgue as nossas mídias sociais para apoiar esse projeto e o trabalho dos nossos estudantes, como também dos nossos docentes e a nossa comunidade, para todos os cantos desse mundo digital, para que vocês possam apreciar mais um episódio muito bacana do nosso Gymcast. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, comunidade Joaquim Isidoro Marins, boa tarde a todos vocês. Aqui mais uma vez para o nosso Gymcast, o nosso episódio número 2. Professor Alexandre Mariano, da sala de leitura, responsável por esse espaço de conhecimento, desenvolvimento de habilidades de todos os nossos alunos do ensino fundamental e médio nesse ano de 2023. E nós estamos aqui apresentando o nosso Gymcast com a presença de duas figuras ilustres hoje, duas representantes de muitas histórias para contar para a nossa comunidade escolar e para os nossos apresentadores, que vão fazer perguntas para as nossas queridas docentes que atuam no ensino médio da nossa escola. E não são duas professoras qualquer, não que os outros não sejam qualquer professores, mas são duas professoras de muito peso na nossa escola, com muita reputação dentro da comunidade e muita história para contar aqui dentro desse espaço, né? Os nossos apresentadores estão balançando a cabeça aqui porque eles concordam comigo, né? E estamos falando da nossa querida Lígia Molina, professora de História, e nossa querida Nilce Oliveira, a professora de Matemática da nossa escola do ensino médio. Estamos aqui também na presença de Andresa Souza, nossa apresentadora do Gymcast. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Gustavo Werker. Boa tarde. Tudo bem? Tá engasgando aí? Vamos que vamos, meu irmão, que hoje tá calor, realmente tá difícil. E nós vamos começar esse bate-papo, né, com essas duas figuras muito queridas da comunidade, muito respeitada pela comunidade escolar, pelos professores, pelos colegas de trabalho, pela equipe gestora. Nós vamos fazer a seguinte pergunta para início de conversa, para não enrolar muito, porque o tempo ruge e daqui a pouco vai dar aquele sinal nefasto na orelha de todos nós. E, aliás, Joemir, precisa trocar esse sinal, cara. Pelo amor de Deus, vocês concordam comigo? Esse sinal que bate aqui é um negócio absurdo. Acho que não precisa do sinal. Não, ou sinal musical, qualquer coisa do tipo, mas um sinal como esse parece um farol de presídio, um negócio muito louco. Mas enfim, pessoal,
vou perguntar para as duas ao mesmo tempo. Antes de qualquer coisa, primeiro, boa tarde, Lígia, por ter aceito o convite. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito feliz por ter sido convidada, Legal. ter sido lembrada, né, Nilce, da nossa experiência de décadas no Isidoro. Décadas Isidoro, veja bem, olha o nível da conversa. Pois é. E boa tarde, minha querida Nilce, retornando ao Isidoro depois de muito tempo, né, Nilce? Boa tarde, obrigada pelo convite. Voltando ao Isidoro depois de 31 anos. Nossa, 31 anos. Aqui. Legal, bacana. 31 anos é quase o que eu tenho de carreira também, mas isso aí é outro assunto. Vamos lá. Lígia e Nilce, eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta. Baseado no que a gente já conversou há muito tempo e baseado no que a gente tem de experiência convivendo com vocês, a minha primeira pergunta para a gente abrir esse episódio desse podcast é a seguinte. Depois de tanto tempo militando na educação, buscando sempre a qualidade do ensino e a excelência no trabalho, qual é a primeira coisa que vocês pensam quando vocês lembram do nome escola? O que significa para vocês pensar a escola? Posso começar? Deve, Né? Por favor. A escola, eu entendo, na minha vida, é basicamente tudo, né? Você tem família, certo? Que é seu filho, seus familiares, as pessoas que convivem com você fora da escola. E depois você tem a segunda parte da sua vida que é dentro da escola, porque é o meu trabalho. Então, eu passo mais tempo, literalmente, dentro de uma escola do que talvez nos tempos livres, né, dentro de casa com a minha família. E aí a escola ela passa a ter um significado tanto social, político, como também no âmbito particular, no âmbito privado. Então, na questão social e político, eu vejo a escola eu entendo a escola como um espaço de luta, de conquistas sociais. A gente já tem conquistado muita coisa, porque quando eu vejo um aluno que conseguiu entrar na faculdade, que conseguiu uma bolsa no Enem, ProUni, e muitos aqui da nossa comunidade acabam sendo os primeiros da família a entrar numa faculdade, numa graduação, né? Eu entendo que isso é uma vitória, tanto no âmbito social quanto no âmbito político. Então a escola ela tem esse espaço de aprendizagem, e todos os espaços da escola ocorrem aprendizagem, como está acontecendo aqui, mas a gente tem essa questão do social e político. E no privado, né, no âmbito particular, é meu trabalho, né? O ser humano ele sobrevive do trabalho, até não só pela questão financeira, mas ao próprio sentimento de se sentir útil e produtivo. Então a escola, para mim, ela tem todo esse peso. No pessoal, ela me satisfaz, porque eu me sinto útil, né? Eu sinto que eu estou fazendo algo, eu não vou passar minha vida em branco. Essa comunidade vai carregar um pouco, né, de tudo que eu já fiz aqui, dos acertos, dos erros, porque a gente erra também muito, mas vai ficar de herança, vai ficar para a história, né? Muitos alunos vão lembrar. E no lado pessoal, essa questão da utilidade no campo social e político são essas vitórias. Eu acho que a gente está, cada vez que a gente sai na rua e vê um aluno que vem cumprimentar, e que estudou, e que lembra de você, e que está trabalhando, e que está super bem na vida, eu sinto a realização daquele aluno, mas às vezes eu sinto, assim, acho que é um pouco de egoísmo, mas eu me sinto realizada pelo bem, sabe? Como assim, né? Nossa, eu de certa forma participei, né? Desculpa, não se sinta, porque eu tenho a mesma sensação. Quem me conhece, quem já foi meu aluno em algum momento, sabe exatamente o que você está dizendo, é muita verdade. A gente tem essa questão. Então, a escola é um espaço importante. Eu não consigo nem me imaginar assim, nesse momento, embora esteja a aposentadoria está chegando, está se aproximando e tal. Tá. Mas eu não consigo me imaginar sem ter que vir à escola, por exemplo. Eu não consigo imaginar acordar e aí, daí, não vou para a escola? Né? Entendeu? Então, para mim é muito importante. É tudo isso. Legal. Nilce? Então, aproveitando essa fala da Lígia, né? Chegando à aposentadoria, eu quis muito que chegasse, eu sofri muito para que ela chegasse. E teve uma coisa muito interessante que aconteceu. No dia que publicou, no dia 1º de junho, eu estava de licença-prêmio em casa, eu chorei, assim, compulsivamente. Uma emoção, passou um filme, assim, na cabeça. Então, realmente é uma coisa que...
E a escola, eu não me vejo sem ela também. Posso dizer que eu fiquei 3 anos em casa, em tempo de pandemia, e a gente se sente assim, nossa, é tanto estudo, estudei tanto para agora não ajudar mais, não fazer mais. E é isso, eu vejo a escola como um ambiente de aprendizagem e eu também aprendo muito o tempo todo na escola. Legal. Vou deixar a primeira pergunta com nossos apresentadores agora. Andresa, fique à vontade. Vocês falaram que é realmente muito bonito, né? Quando vocês encontram um aluno na rua e vê a realização, a gente pode dar um paralelo com o ensino, né? Que está mudando, está abrindo oportunidades para os jovens conseguir a faculdade, a universidade, né? O ensino superior. E vendo isso, mudou muito o ensino. E como que vocês veem essa nova forma? Que está sendo bem difícil, né? Tipo, os alunos, para se adaptar, a gente está num processo que é um processo ainda, não tem nada, assim, a gente vê que lá na frente vai beneficiar realmente muita gente, mas agora tá sendo um pouquinho também complicado. Como que vocês veem, assim, essa mudança, porque realmente, eu vejo assim, pra mim, que faço técnico, a gente com ela tem uma aula só de história, certo. É uma matéria que eu gosto muito, mas eu gostaria de ter mais. E aí, vendo agora essa mudança de faculdade, prova paulista, é difícil pra gente e pra vocês. Sabe, às vezes o roteiro também que mudou, vocês têm que todo um roteiro ali que o Estado manda, como que é a adaptação, mandar entregar todas as aulas, que tem um tempo, tem um prazo, tudo isso. É um pouco engessado, eu acho. Um pouco, muito, né? Nós estamos tendo que nos adaptar a isso também. Mas eu vejo que essa mudança que você fala com relação à prova paulista, eu acho que é mais uma conquista, na verdade, né? De vocês mesmo. Né? Acho que uma história de luta isso, não é, Lígia? Que sempre foi discutido isso. Por que os nossos alunos que estudam na escola pública não têm essa oportunidade de estudar na faculdade pública? Sempre foi um anseio nosso, um questionamento nosso. Então eu vejo que isso é uma conquista. Agora, com relação a itinerários e mesmo esse formato, né, das aulas, né, na forma de slide, eu vejo um pouco engessado. Estou gostando, mas estou me adaptando. Tudo é um processo. É um processo, e acho que para vocês não está sendo fácil também. Né? É uma primeira turma que vai tentar uma universidade, é uma super, na minha opinião, oportunidade, e tudo que é oportunidade, acho que a gente tem que agarrar. Essas mudanças assim no ensino médio e no fundamental, porque mudou, né, ensino geral, era um pedido da sociedade, né? A gente tinha uma escola, principalmente um ensino médio fracassado, que não estava trazendo o resultado era muito medíocre, tá? Em todas as áreas. Então o nosso aluno saía, ele não conseguia concorrer a uma vaga numa universidade por nenhum método, ou ProUni ou pelo vestibular que fosse. Então foi uma luta, eu entendo como uma luta e uma conquista, como usando a fala da Nilce, e é mesmo. O que nós conquistamos? Hoje a gente tem uma escola muito bem estruturada, uma biblioteca, um laboratório, salas de informática, livros, né? Eu diria até que é uma estrutura que nós temos aqui, que em colégio particular por aí não tem, né? Na instituição privada não tem, não são todas que tem, realmente. Então isso é um ganho. Sobre as mudanças, sabe, Andresa, eu acho assim, isso faz parte do mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente vive um mundo de tecnologia, de tudo muito rápido, tudo muito veloz. Então, a tendência é, se algo não está dando certo, vamos mudar. Na verdade, eu acho que o ensino médio demorou muito para mudar. A escola pública demorou muito para mudar. Ela deveria ter mudado antes. Concordo. E tudo é um caminho, é um processo. Então, a gente vai caminhando, a gente vai enxergando os erros, vai sanando os erros, vai tentando sempre melhorar. E aí vem a questão da adaptação. Como a gente vive nesse mundo de velocidade, eu acho que uma das habilidades que a gente tem que procurar desenvolver é essa capacidade de adaptação, é se adaptar, é entender que eu começo a trabalhar em um local com um processo e esse processo ele vai se transformar, entendeu? Porque a ideia é buscar melhorar. Então, sempre quando você tenta melhorar, você muda o processo, tá? Eu acho assim que é um pouco engessado, como ela falou, a gente não consegue ter muita liberdade dos conteúdos, a gente fica meio amarrado ali, né? Tem que cumprir. Mas
são tentativas, né? E eu entendo que é melhor a gente tentar melhorar do que a gente ficar estacionado naquele ensino médio, naquela educação pública falida de anos atrás, de décadas atrás, que não levava a lugar nenhum. Eu acho que é um caminho. Eu acho assim que tudo que vocês estão vivendo, eu entendo a sua angústia, tá? Às vezes também dá em mim, a gente também fica nervoso, sabe? A gente também briga, né? E vai. Mas eu entendo que tudo isso é um caminho para um propósito maior e um resultado melhor que vai vir lá na frente. E é o caminho. E vai ter que mudar. Não podia permanecer do jeito que estava. Não podia. E vocês já estão ganhando, sabe? Já tem ganho. A gente já está enxergando um ganho, uma mudança. Então, a escola pública, ela está melhorando. Eu acho que eu nunca vi uma escola assim. A escola está muito boa. Muito boa. Bons professores, o pessoal comprometido com a educação, de verdade. A gente vê professores trabalhando mesmo e comprometidos em dar o seu melhor. Alunos também ficando mais tempo na escola, podendo se dedicar mais aos estudos. A gente está vendo o crescimento de vocês. Por exemplo, um podcast na escola, isso eu nunca imaginaria. Hoje acontece, né? Hoje acontece. Então, olha quanta mudança positiva, olha quantas tecnologias vocês estão lidando, quanta coisa. Só que toda mudança e tudo que é novo traz mesmo uma certa angústia, uma certa ansiedade. Mas a gente respira, assimila, né? E a gente continua, porque isso é o mundo vai continuar mudando. E a gente vai ter que se adaptar. Então, eu pessoalmente, Lígia, eu procuro me adaptar. Eu entendi assim, não adianta eu brigar com o que vem, com as mudanças, ficar me batendo de frente com as mudanças. Elas vão acontecer. E adaptar-se. Então, eu vou ter que me adaptar. Eu só procuro tentar me adaptar da melhor forma possível, de uma forma mais criteriosa. É claro que vem as mudanças, a gente também não aceita tudo passivo, a gente lê material, tira coisa que tá errada, né? A gente, sabe, a gente faz também, a gente tem as nossas brigas internas. Mas é fato, o mundo da tecnologia é esse mundo de mudanças. Nilce? Aproveitando para falar do material, as mudanças, né, na verdade, durante todo o tempo que a gente está no magistério, não é a primeira mudança, não é o primeiro material. Eu me lembro que quando apareceu o São Paulo faz o primeiro jornal. Lembram do jornal? Eu lembro. Nossa, do jornal, 2007. Né? Eu fiquei fascinada com aquilo. Eu tava em Auriflama. Né? E era interdisciplinar e a gente trabalhava, conseguia casar todos os temas. E isso era uma ansiedade minha, né? Porque eu sempre ensinava matemática e achava que ensinava separado de tudo. Então, quando veio o jornal, eu enxerguei diferente. E aí veio aquele outro material, São Paulo faz escola. E eu não canso de me dizer o seguinte, a minha visão de ensinar função, por exemplo, trigonométrica, mudou completamente a partir daquele material. Eu nem sei se tem. No novo material já não traz aquele jeito. Eu percebi algumas disciplinas e realmente não tem isso. Infelizmente. Mas as mudanças vêm e a gente faz isso como a Lígia falou. A gente analisa o que é bom, a gente usa assim, adapta, e o que a gente não concorda ou não considera que vai ser útil, a gente não. Acho que tem uma questão assim de você estar aberto às mudanças. A gente já passou por várias mudanças, muitas mudanças, e nos adaptamos e sobrevivemos a todas elas. E assim, entrar na PEI pra mim foi uma outra mudança. Isso está sendo. Mas esses dias eu ainda estava falando com o Francisco, né, o coordenador, né, e falei assim, nossa, Francisco, eu me comparo Lígia professora antes da PEI e depois da PEI. E eu já inovei muito, eu aprendi muito na PEI, sabe? Usar podcast, inteligência artificial. Inteligência artificial, amei, tô fazendo cursos de inteligência artificial. Eu não me imaginava assim, sabia? Fazendo tudo esses recursos, essas coisas. E eu entrei na PEI, eu percebi em 2 anos a mudança em mim. Mas, primeira coisa, a gente tem que estar aberto. Então eu sei que a mudança vem. Claro que eu tenho que ter uma análise crítica, então eu não posso aceitar tudo, porque eu sei que tem coisas que tá ruim, que não vai funcionar, com uma análise crítica, mas eu preciso estar aberta à mudança, eu preciso entender que ela vem e que eu vou crescer se eu aproveitar. Então, se eu vou crescer, progredir como profissional, né, e até como pessoa, porque eu comecei a usar recursos tecnológicos que antes eu não utilizava. O formato PEI permite também, o formato por conta do PEI. tempo que a gente tem para estudo. Que a gente fica na escola. Isso é muito importante. Aliás, é uma coisa que a gente sempre pediu.
Era isso, era sei ou mostrar. ficar na escola ganhando, estando aqui, eu estou ganhando, mas eu estou aqui para me formar. Isso. Então, no tempo que eu estou aqui, eu tenho tempo para preparar a aula, para preparar a atividade, para ler o material, para analisar o material, para estudar. Então, eu faço faculdade, faço cursos aqui dentro. E isso é uma coisa que a gente sempre reivindicou. Só que eu entendo que, para entender que tudo isso é importante, que isso pode ser benéfico, você tem que estar aberto, né? Você tem que estar disposto a essa mudança. E se você não está disposto, você acaba não enxergando. Mas eu acho que aqui no nosso grupo todo mundo é bem Eu sinto isso também. bem aberto, né? Eu sinto isso. Eu acho que, antes do Gustavo fazer a pergunta dele, eu vou só fazer esse parênteses legal que vocês colocaram aí, né? A questão da adaptação, porque nós passamos por várias mudanças no sistema de ensino, né? Nós passamos por vários secretários, vários governos, uma gestão, né, tucana de quase 30 anos, que ela realmente determinou uma forma de pensar a educação. E depois, agora com a gestão do atual governo, ela tem uma mentalidade diferente, muito mais voltada para a tecnologia, né? Mas a gente tem os recursos tecnológicos já há um bom tempo. E aí eu vou fazer uma outra pergunta depois, falando desse ponto que vocês levantaram, que eu achei muito legal. Tá na ponta da língua aqui, mas eu vou passar para o Gustavo. Gustavo, fica à vontade. Bem, na verdade eu queria falar, porque assim, esse negócio do novo ensino médio, por exemplo, adicionou muito esses negócios de itinerário. E, assim, tem muito aluno que eu vejo, né, que, por exemplo, está no terceiro ano. O terceiro ano, assim, eu vejo, pelo menos, que é bem vazio. Dependendo, por exemplo, o itinerário que eu tô, ele não tem tanta gente. É sempre as mesmas pessoas, né? Antes de dar aula pra gente é muito pouco. Né, porque não vem. Tem bastante gente matriculada lá, mas eles faltam bastante, né, no terceiro ano. E, assim, eu vejo que é bom a mudança, né, que deu ali no novo ensino médio, é legal. Só que às vezes eu acho que foi um pouco tão rápido que deixou como terceiro ano para ser um experimento. Uma cobaia? É, uma cobaia que às vezes pode ter prejudicado bastante gente do terceiro ano em si, sabe? Esse negócio de itinerário, assim, por exemplo, muitas provas às vezes nem cai o que a gente realmente estuda no itinerário. Né? Por exemplo, a prova paulista, por exemplo, pelo menos a de humanas, nada que a gente estudou não cai. Por exemplo, no itinerário que eu tô é sobre sustentabilidade e tem um pouco de matemática também. E assim, por exemplo, na prova paulista não cai sobre isso. Né? Isso é um negócio assim, por exemplo, eu já não sou uma pessoa que eu tenho bastante dificuldade com humanas, por exemplo. E eu não tenho humanas. Então a minha prova, quando eu fui fazer a parte de história, a parte de sociologia e filosofia, eu achei muito difícil. E eu realmente não entendo. Né? Apesar de matemática eu ter achado fácil, mas o resto eu achei complicado. Então assim, eu queria saber se vocês acham que isso, né, tudo realmente tem uma adaptação, mas eu queria saber mais se vocês acham bom a velocidade com que foi adicionado isso na gente. Porque assim, foi um negócio que passou a pandemia, já novo ensino médio, bem... E na pandemia a gente ficou parado, né? É, Vale lembrar Deve ter disso. sido gradativo. A gente perdeu, Primeiro né? ano. O nono ano a gente perdeu. E assim, e aí a gente tem que pensar que todas essas mudanças ela não está nem em contexto de Estado, ela está em contexto nacional. Porque essas mudanças ocorrem na esfera federal, mudança de lei educacional, base da Constituição, e aí vem para os estados. Então essa sua angústia não é a angústia do aluno de Sorocaba, do aluno do estado de São Paulo, mas é do aluno do Brasil, né? Porque a gente segue a BNCC, que estipula a carga horária de itinerários e tudo isso, né? E assim, realmente, foi uma mudança drástica, brusca, e que eu acho que o que faltou foi ouvir a comunidade. Teria que ter sido gradativo. Aqui é educação. Na educação tem que ser assim. Tinha que ser por degrau. As mudanças deveriam ter acontecido devagar, consultando a comunidade, a sociedade, né? Entendendo os anseios da sociedade. Você vai ter itinerário, mas qual que realmente quer, entendeu? E como consultar? E o MEC abriu realmente para consulta. Mas era muito, ainda a gente não sabia do que estava se falando. Então fica difícil a comunidade. Eu acho que como que deve ser a escuta em relação à comunidade? Deve ser a escuta aqui. Você, o que você achou de itinerário? O que você gostaria de aprender? Até porque cada escola, cada comunidade tem uma realidade diferente, entendeu? Então, às vezes, o que pode ser ótimo para Sorocaba pode não ser bom para outra cidade qualquer.
né, para outro local, para outro estado, para outra região. Então faltou essa escuta da sociedade, mas uma escuta bem próxima mesmo, consultando os alunos, sabe, dentro da escola, o que eles queriam. E eu entendo assim que, e aí eu fico até um pouco, eu vou falar assim, eu sei que eu entendo o seu caso, que é o terceiro ano virou a cobaia, tanto que ano que vem já vai ter mudanças de novo, já vai ter uma redução do itinerário. Por outro lado, eu estou vendo os alunos do terceiro batendo na questão da quantidade de itinerário por causa dos vestibulares, porque não vai dar base. E aí eu já fico até feliz, porque eu via épocas que os alunos saíam do terceiro ano e ninguém falava em vestibular, em faculdade. Já é diferente, olha, é um progresso. Eu vejo os alunos falando, nossa, que legal, né? Aluno da escola pública com essa ânsia de ir pro vestibular, pro Enem e entrar numa faculdade, né? Isso é bom, cara, entendeu? Isso é bom, positivo. Mas, infelizmente, as mudanças é porque, assim, a gente pensa muito micro. A gente tá pensando aqui na escola, eu, aluna aqui hoje, né? A gente pensa micro. E às vezes o poder público, quando ele vai desenvolver uma política pública, ele pensa macro. E aí quando ele pensa macro, ele não consegue analisar todas as realidades pormenores, as especificidades. Não é possível isso. Então ele pensa macro, ele olha no todo e aí eles fazem as decisões políticas. O que também me deixou muito feliz, que muito rapidamente já se percebeu que a quantidade de itinerários não deu certo. E já ano que vem já tem mudanças de novo, já com uma redução, né? Mas eu entendo que vocês foram prejudicados. Eu acho que falta agora uma política pública para que vocês que pegarem esse terceiro ano possam se adequar ao que vocês vão encontrar em Enem e vestibulares. Então agora falta uma política de, sei lá, um ano a mais, um sistema de cursinho, entendeu? Para que possa repor isso que vocês perderam esse ano. Falta isso. Mas, ao mesmo tempo, ao mundo que a gente está vivendo, que eu falei que as mudanças são muito rápidas. Se fosse décadas atrás, nós íamos levar anos, sem mudança nenhuma. Empurrando com a barriga agora, né? Você vê, dessa vez já foi rápido. 6 meses já estava se discutindo a mudança, tá? Então, acho que agora tem que se cobrar políticas públicas para reparar os danos dessa quantidade de itinerários em vocês. É o que tem para fazer. Não sou otimista. Mas... É que também teve a pandemia. A pandemia contribuiu para que fosse bem mais complicado. Porque, por exemplo, eu não tive nono ano direito, basicamente. Eu quase não tive. Foram 2 anos, né, atropelados. 2 anos atropelados, É porque assim, eu não tive nono ano, né, que começou lá quando eu estava no começo do nono ano, e eu não tive quase todo o primeiro ano, só que no primeiro ano ainda eu cheguei fim, né, porque daí foi no primeiro ano que eu matriculei nessa escola, eu cheguei a vir aqui no finalzinho, que daí eles liberaram, que era por turma, sempre usando máscara, tudo. Daí no segundo ano já... Então, aí que tá. Eu acho que a gente tem que pensar nessa cobrança, entendeu? Nós somos alunos da pandemia e somos alunos do itinerário. E aí, o que vai ser feito agora para reparar os danos em relação a isso, tá? Eu acho que tem que se pensar nisso. E assim, pensar mesmo em macro, porque não é só a sua realidade, é a realidade do aluno. Mas você acha, Lígia, que eles vão pensar? Nós estamos já em fim de setembro. Não, ninguém falou eles nada. Estão saindo, né? Essa ideia de um ano a mais, eu não consigo acreditar que vai acontecer alguma coisa. Eu vejo como perda mesmo. Eu também não. Eu vejo como perda. Acho difícil acontecer alguma coisa assim muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando essa questão que o Gus levantou. O Gus é intimidade, ele é meu tutorado e eu gosto de chamar ele assim, desculpa. O Gustavo levantou. No primeiro podcast que nós fizemos, eu perguntei para um gestor na escola, ou foi o Gustavo que perguntou, me lembre se eu estiver errado, quanto tempo ele achava que os efeitos, por exemplo, da pandemia iam perdurar a ponto da gente conseguir recuperar a estrutura educacional e o ensino num patamar normal como nós tínhamos, tá? Ele levantou um número, eu achei um pouco exagerado da parte dele, mas é a opinião dele. Ele levantou um número de pelo menos 15 anos para nós recuperarmos toda uma comunidade escolar, independente do seu número de alunos, se é uma grande ou pequena ou uma imensa. Vocês falaram da questão também das dificuldades de ter uma educação uniforme num país gigantesco como o nosso. Quanto tempo vocês acham que nossa comunidade, por exemplo,
vai se recuperar de alguma forma dos efeitos da pandemia no sentido educacional? Quanto que a gente acha que vai ter que trabalhar bastante ainda para que, entre aspas, tudo volte a um patamar que nós tínhamos antes da pandemia? 5 anos, um palpite. 5 anos. Aproximadamente. Ok. Acho 15 muito, até porque a gente trabalha, durante as aulas, a gente trabalha retomado o tempo todo. Porque Sim, é o que mais tem trabalhado. É impossível a gente não dar continuidade se falta. Eu não acredito que é 5 anos, palpite. Ok. Um palpite. A gente tem a questão da retomada e também o aluno, ele não aprende só quando ele está na escola. Você assiste um filme, vai ao cinema, ali você também está absorvendo informações de história, de geografia, de física, de matemática, né? Então, assim, nós somos aprendizes 24 horas por dia, tá? Então, acho que o aprender não é só o papel da escola. A própria vida no seu dia a dia, a gente lê jornal, você lê uma notícia, às vezes uma matéria lá do jornal vai falar sobre emprego. E aí eles fazem toda uma história do emprego, do trabalho, o mercado de trabalho no Brasil e vão restaurando. Então, o tempo todo a gente está aprendendo, né? Então, assim, não é só no espaço escolar que a gente aprende. Então, lentamente, vai sendo reduzido esse déficit que teve por causa da pandemia. Eu hoje, acompanhando os alunos, eu vejo que muitos já estão conseguindo já mais rápido, tá? Já mais, que eu acho que ano passado ainda a dificuldade foi maior, né? Eu percebia, esse ano eu já percebo que já estão parece que engrenando. Então eu acho assim, é um ciclo, sabe? Vai ser um ciclo aí dos alunos que estão no fundamental chegarem ao médio. Isso. Esse pedaço, então esses alunos que estão hoje no 6º, 7º ano, quando eles chegarem no ensino fundamental, essa questão da pandemia já não vai estar fazendo mais diferença nenhuma na vida deles. Claro que tem aluno que tem mais acesso à educação, ao conhecimento, em espaços não só no ambiente escolar. Esses alunos vão fazer essa recuperação mais rápida. Em matemática, Lígia, eu acho que acontece o seguinte, ela é assim, não dá pra gente saltar do primeiro para o último degrau. Então, esses 2 anos que ficaram, para muitos alunos, houve perda que faz muita falta hoje. Então, como eu disse, a gente trabalha a retomada, mas você vai falar de um determinado tema, professor, eu não tive isso. Aí eu me pego pensando, realmente, eu não tive isso, e volto. Né? Então, assim, mas com a retomada, eu acredito que esse é um processo lento, né? É lento. É um processo Mas lento. não para 15 anos. Não para 15 anos. Não para 15 anos. Não para 15 anos. Até porque a tendência, assim, você mesmo, você é proativo. Você está ali tendo uma aula de um assunto que você viu que você não domina, o que você faz? Isso. Pesquisa. A gente tem o Google, a gente vai buscar também. Isso é próprio do aluno de hoje, não é? Próprio do aluno, ele busca, ele lê, fala de palavras, é isso que eu vejo nele. Por isso que eu tô falando que eu acho que vocês são, sabe, eu vejo vocês às vezes lendo, pesquisando, vindo com assunto, vendo com palavras. Eu fico até pensando, pô, meu onde a gente aprende com eles o tempo todo. Onde que ele tirou isso? Olha que esperto. Eu acho que é legal essa contrapartida que você falou, né? Viu? A aprendizagem, ela é bilateral, ela é recíproca, ela é uma via de mão dupla. Ou seja, aprendemos com eles e eles, notadamente, aprendem com a gente também. E a gente não pode, eu não sou ingênua de achar que o aluno só aprende na escola. Não, concordo plenamente. Né? O aluno, ele aprende em casa, aprende indo ao cinema, ele aprende, vocês estão com o celular, acesso a uma informação ali muito rápida, então vocês estão todo o tempo, não estou dizendo que a pandemia não vai te prejudicar, não te prejudicou, mas existem outras formas, a escola não é só o caminho, então por isso que eu acho que esse tempo da redução dos danos da pandemia vai ser menos que 15 anos. Nossa, vendo ele relembrar os 15 anos que o Joemir falou, realmente. Nossa. Mas vendo assim vocês falar, realmente, acho que eu tenho uma irmã de 5 anos, a geração dela já é tecnológica. Eu acho que daqui uns 15 anos já vai estar, a educação aqui já vai estar bem, um patamar bem bom mesmo. Quando eu passei o filme pra vocês, a que horas ela volta, que a gente teve umas discussões, e vocês, eu falava umas discussões, tinha umas discussões assim, na sua turma, que eu ficava pensando, cara, de onde eles tiraram? Olha a consciência, olha. Então,
Porque aprendeu em outras formas, entendeu? Aprendeu vendo um documentário, aprendeu vendo um jornal, aprendeu numa conversa. É um multiletramento, né, Lígia? É um multiletramento que vem de várias ferramentas educacionais. E não só educacionais, mas externas também. Sim, externas. Então a gente aprende o tempo todo. Então vai sendo... Agora, sobre itinerário, eu ainda procuro pensar positivo. A mudança está vindo rápido. Se fosse décadas atrás, ia passar 20 anos com o sistema falido de novo. O bom é isso, né? Que agora eles estão testando, né? Querendo ou não. É muita cobrança, é por conta até da própria mídia, né? De tudo muito rápido. As reclamações também chegam muito rápido, né? E aí, eles enxergam rápido que eu acho que teve certo, aquela coisa mudar. Assim, vamos fazer o modelo que acontece num país tal que lá deu certo, sabe? Essa mania, esse olhar fora da nossa cultura, né? E não é da nossa cultura. Da nossa cultura funciona... Não funciona assim. Funciona o que estava anterior precisava de mudanças. Mas é esse sistema que funciona aqui, entendeu? Então vamos trazer mudanças. Talvez mais aulas, alguma coisa, mas não é buscando um modelo externo. Que deu certo na Europa, que deu certo nos Estados Unidos. Que vai dar certo aqui, que vai caber aqui, entendeu? Sim. Pessoal, nós vamos fazer uma rápida pausa para tomar uma água, né? Porque tá calor pra caramba. E a gente vai mudar um pouquinho o rumo do nosso assunto, ainda abordando educação, mas de uma maneira diferente, uma visão um pouco mais pessoal, tá ok? Um instantinho, a gente já volta. Mais pessoal, meu Deus. Mais pessoal. Posso sair? Bom, voltamos com o nosso Gymcast, entrevistando a nossa querida professora Lígia Molina e Nilce Oliveira. A pergunta agora é da Andresa, né, Andresa? Minha? Pode fazer a sua. Então tá bom, eu vou perguntar. A pergunta que você falou que tá na ponta da língua. Eu quero fazer essa pergunta no final, porque ela tem a ver com o assunto que a gente estava tratando no primeiro bloco, né? Que é a questão da adaptação à tecnologia, que é uma coisa que eu pensei que você falou no momento e eu fiquei com aquilo até hoje na cabeça. Mas deixa essa pergunta para depois, quero deixar pro final. Então vamos pedir para elas falarem lá no então início. Isso, era exatamente isso que abordava. Vai, no início Andresa. de tudo, né? O início de tudo de vocês, como é que foi? Lá no Paleolítico. Um pictorospico. Pterodátilo. Vocês querem saber como a gente chegou aqui? Sim. Sim? Tá. Então eu vou falar minha vida. Depois eu falo. Eu me formei em 93. E aí em 94 eu resolvi que eu queria dar aula. Falei, então já que eu fiz faculdade, vou ser professora. Vim no Jordina, que é a escola aqui próxima. Tinha vaga, comecei a dar aula no mesmo dia. Desculpa, você é daqui de Sorocaba? Eu sou de Taubaté, mas moro aqui há muitos anos. Moro aqui mais tempo do que eu vivi lá. Ok. Aliás, vou deixar a hashtag fica dica, eu não sou cidadã sorocabana e eu acho isso aí um absurdo. Já é sorocabana de coração, minha querida. Eu digo que faz mais de 40 anos que eu moro aqui e eu tô chateada com isso, mas tudo bem. Alô, Câmara Municipal, Hashtag, vamos fazer uma placa para as duas cidadãs fica a dica. sorocabanas, hein? Bom, mas aí eu fui, comecei a dar aula no dia, me meteram na sala de aula, né? Um livro velho, que o livro era tão velho que eu lembro que era um livro de geografia, não tinha alguns planetas, porque nessa época não tinha a quantidade de livros que a gente tem hoje. E aí tava faltando o planeta, o livro da década de 70, eu falei, nossa, né? Uau. Aí eu fui atrás de uns livros, aí eu comecei a dar aula aqui, eu vim pra cá em 98. Daí eu dava aula lá e aqui, nessas duas escolas. Daí teve concurso público. Eu falei, eu quero me efetivar no Isidoro. Você fez o mesmo concurso que eu fiz? 98. Meu Deus, 98. Gerado concurso 98. Eu também, 98. Aquele concurso foi legal. Vamos lá, continua. Terrível. Foi terrível, por isso que nós estamos aqui. Sobrevivência do concurso 98. Para escolher o Isidoro, tinha que ter passado bem, hein? Mas eu não tive essa chance de ir pro Isidoro, não. Eu fui pro Isidoro. Eu continuei nesse Isidoro. A sorte. gente já estava aqui, eu já estava no aqui. Jordina e aqui. E a Nilce já estava aqui. E aí eu falei, não, eu quero passar no Isidoro. Aí eu estudei muito. Eu acho que eu fui no primeiro dia de atribuição. E aí fiquei lá torcendo. Porque chamava né? Embora eu fui no primeiro dia, assim, são muitos professores, porque é estadual, eram 500 né? no dia, né? Cada dia eram 500 professores. 500 professores. Então, aí chamava fulano. Eu falava, ai, tomara que não. Em São Paulo, tá? Aí quando chamou, tinha vaga o Isidoro, eu peguei. Você deu E muita foi sorte. efetiva daqui, desde o dia... Eu tenho a foto.
7 de fevereiro de 2000. 7 de fevereiro de 2000. 2000. Caramba, nós Eu somos tenho a minha então assinatura. nós somos do mesmo concurso, tempo de efetivo igual. Resumindo, eu tô como efetiva aqui, concursada, 23 anos, Coincidência. mas trabalhando aqui há 25. Legal. Tem vários alunos do terceiro ano que eu dei aula para os pais. Sim, sim. Eu, pai do Gustavo Armando. Somos Gustavo 10. Armando. Você é o Moisés, mas o pai do Gustavo Armando, que é o Tiago Armando Furquim, foi meu aluno. A da Débora Santana, do terceiro, eu dei aula para a mãe e para o pai dela. Dei aula para os dois. Vários. Para vários. E aí dou aula para Tem mais ela um agora. aqui que eu não tô lembrando agora, que foi o pai De vez do em meu quando, aluno. assim, na reunião de pais, entra alguém assim, eu olho e falo, eu conheço esse rosto, porque A mãe do Eduardo De Fácil pediu para tirar foto comigo. Nossa, Eu dei aula a mãe da pro pai Eduardo. dele. Você deu aula pro pai e pra mãe se bobear, né? Não, pra mãe não, Pra mãe pro não. pai do Eduardo sim. Dona Cristiane Aí De ela Fácil, um veio- abraço pra senhora. A senhora sempre ouve nossos podcasts. já nossas ganhei ideias. bolo de aniversário com a mãe e pai de um aluno que eu dei aula, mandou no meu aniversário, assim, então, eu acho esse vínculo com a comunidade maravilhoso, né? E é uma coisa que eu acho que é isso que a gente não quer perder, né? Não, Isidoro Marisa é diferente, ele é especial. É especial. Bom, vou contar a minha história. Conte à vontade. Eu me formei em 89. Na época eram 3 anos de faculdade, eu entrei em 87, terminei em 89. Mas eu vim para o Isidoro Marins, também tenho foto, no dia 6 de setembro de 89. Eu ainda tinha 20 anos. Ia completar 21 no dia 10 de setembro. E aí eles me deram a foto do livro quando eu me aposentei. Nossa, Uma foto que do- legal. uma Simbólica, lembrança. né? Simbólica. Muito Mas, legal. na época, trabalhavam professores aqui que trabalhavam na Uniso, como Edmir Giampietri, por exemplo, que já é na Conheço. escola, não é? Eu também substituí um professor que era meu da faculdade aqui. Na verdade, eu era eventual e não sabia. Quer dizer, eu tinha as minhas aulas e tinha essa turma dele, Sérgio Rocha, que ele era professor da Uniso e ele não podia dar essas aulas. E naquele tempo Não tinha como. podia tudo, Não tinha esse controle, né? Eu sei que eu dei aula o ano todo dele, mas na verdade eram aulas de eventual, porque era falta aula dele. Podia, não tinha essa que perdia. Sim. Mas aí eu trabalhei até no João Rodrigues de Bueno, no ano anterior, no segundo ano da faculdade, e naquela ocasião nosso estágio podia ser remunerado. Sim. Então a gente já trabalhava e isso nunca mudou. Sempre faltam professores, até hoje faltam professores. E na época não era diferente. Então foi assim que eu vim pra cá, mas E eu tantas tive histórias. A Nilce me viu grávida, meu Grávida filho do nasceu Lucas. aqui e eu vi ela com os filhos dela Nossa, também. exatamente, à noite, né? Na sala dos À professores, noite. aí embaixo aqui. Embaixo. Meu filho Embaixo. brincou muito aqui, às vezes eu não tinha Como deixar, com né, quem Lili? deixar, trazia, e ele ficava brincando aqui pela escola, correndo, a Filha aluno do olhar. Bigode, né? Com a Ana Luísa. A Ana Luísa nasceu na mesma época, então é toda uma vida assim pessoal também construída aqui. Por isso que eu falei, né? Aqui tem a escola, ela é meu trabalho, mas eu tenho um vínculo, Tem um vínculo pessoal, afetivo e Os pessoal. meus filhos estudaram aqui, inclusive, no ensino médio, os dois. Fizeram um curso técnico em administração. Quer dizer, estudar é uma coisa forte, né? Eles passaram por aqui durante 3 anos. E os filhos da coordenadora Cristina, dei aula para os dois. Os dois, eu também, Você pro também. Maurício e pro Márcio, os dois. Então a gente tem toda uma ligação, um vínculo com a Afetivo, escola né? e na vida pessoal e com os colegas, né? Então muitas vezes a pessoa chega aqui, você chega com a cara, todo mundo já vem perguntar o que está acontecendo. Porque, aliás, até tem uma fala de uma professora que veio, ela é nova, né? Ela entrou recente. E aí a gente estava numa reunião e eu, Agnaldo, que trabalha há muito tempo aqui, a gente se olhava, o Vlad, né? E ela falou assim, vocês conversam com o olhar. Vocês se conhecem tanto. E é mesmo, a gente se conhece. Então, se eu olhar pra Nilda, eu já sei como ela tá. E ela me enxerga também. Então, Com certeza. e assim, se alguém falar alguma coisa, se eu olhar pra ela já vai saber o que eu tô pensando. Entendeu? Porque a gente é mais de 2 décadas, né? Tá indo 3 décadas. Por aí. O Aguinaldo era eventual. Eventual, Nossa. novinho. Era novinho. Acho que pensava em ser padre ainda. Ah, tem história aí com o Aguinaldo, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que muitos então, colegas aqui, né? É assim, é muito tempo junto, entendeu? muito. Então as pessoas se conhecem e se respeitam. Acho que é uma escola diferente, porque
os professores têm uma relação, eu pelo menos vou falar por mim, né, mas de urbanidade, civilidade e com alguns mais, né, se cria laços, né? Então, posso contar do evento do seu filho? Pode. O filho dela sofreu um acidente de moto umas 2 semanas atrás. Eu acompanhei a gestação do Leonardo, mas não eu fiquei desesperada. Tem 20 anos. 20 anos. Aí eu fui levar ela lá, porque o menino foi trabalhar, que o menino chegou à ambulância, que estava tudo bem, eu despenquei chorar. Eu tava nervosa. Então, assim, porque existe isso. Eu acho que isso é muito difícil encontrar em qualquer, não é nem escola, ambiente de trabalho. Porque às vezes dentro de um ambiente de trabalho as pessoas se enxergam como rivais, né? Não. E aqui não, entendeu? Aqui a gente não no tem acidente isso. com o Lucas também, todo mundo sofreu junto, né? Sim, que meu filho também sofreu acidente. Eles ligavam toda hora, sabe? Quando meu filho nasceu, eu lembro até hoje, o telefone não parava de tocar, todo mundo ligando. E aí, como é que tá? Como é que tá? Todo mundo querendo saber. E eu acho que isso a gente não encontra em qualquer outro ambiente, então por isso que eu estou aqui vou permanecer. Provavelmente vocês vão ter filhos, a gente vai dar aula para os filhos de vocês também, não estou brincando. Já são netos, eu tô vendo a hora que vai dizer, olha, você foi professora da minha avó. Então, aí você falou um negócio, eu vou abordar ainda isso aqui que você falou. Você saiu, aposentou, depois da pandemia você falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo em casa? Porque assim, eu falo para elas o seguinte... Quando eu mais precisei ficar em casa, quando eu tinha os filhos pequenos, eu não podia. E aí eu me vi aposentada, eu trabalhava na faculdade na época, só que trabalhei 7 anos na Anhanguera, só que assim, a minha aposentadoria publicou no dia 1º de junho. No dia 19 eu fui desligada de lá. Então parou geral. Parou tudo. E aí veio a pandemia. Mais do que Mais um motivo para você falar assim, vou repensar muita coisa. Eu sozinha, porque... tenho os filhos, mas trabalham, saem, não ficam em casa. E aí aquela coisa, a gente estudou demais, estudo ainda. Muito conhecimento e estancado, parado. Então, assim, aí eu pensei na época, né? Falei, nem sabia como é que funcionava a atribuição de novo, né? Essa coisa do talento, banco de talento. Aí me inscrevi numa época que abriu, como é que eles falam? Assim, tinha encerrado, aí eles abrem uma coisa de emergência. Um cadastro emergencial, isso. Fui. Aí manifestei interesse, falei, umas 12 aulas, tá tranquilo. Dá pra arejar. Consigo levar bem, né? Cheguei na Guilmar Camolese, a secretária me esperando. Ela falou, eu tava esperando para ver se era mesmo você. Foi minha aluna aqui. Meu Deus! A Nice. Aí ela falou, eu te atribuí 30 aulas, tá? Nossa senhora, 30? 30, eram 5 nonos de manhã. Uau. Aí eu falei, que vá. E foi numa boa, foi tranquilo. Só que aqui é muito mais tranquilo. Tem toda essa possibilidade de estudo, tem um carinho com a escola. Acho que isso facilita bastante, né? Independente totalmente. Por exemplo, você ainda não teve a oportunidade da aposentadoria. Você já teve. Eu tive. Como é que é retornar depois de tanto tempo dedicado à educação e voltar? É muito bom, a sensação é ótima. Você está feliz com essa decisão? Eu estou feliz. Eu só acho assim, que é muito horário. Horário é muito horário. Mas trabalhar aqui, eu falo para os meus alunos, eles são diferentes dos alunos que nós tínhamos. Eu vejo eles carinhosos, assim, tem bastante dificuldade, mas eu consigo me realizar. Legal. Consigo. Isso é uma... E digo mais, eu acho que para vocês que são professores, quando vocês, né, conseguirem essa conquista da aposentadoria, eu tenho certeza, falo por mim, que vocês não vão parar. Olha, só antes de você fazer a pergunta, só vou falar o seguinte, eu tenho 48, eu pretendo ir até os 75, sem parar. Eu tenho certeza. Vocês vão querer diminuir, mas parar... Não parar, não. Eu queria aproveitar a fala da Nilce, que ela falou que os alunos são carinhosos. São. Eu não trabalhei em outra escola desde que eu efetivei aqui. Verdade? Nunca saiu pra dar uma voltinha? Não, Eu só aqui tive ano não. passado também. Não, nunca, tipo assim, deixa eu ver se a grama do vizinho é mais verdinha. Nunca. A gente não tem vontade de sair Não daqui. tenho vontade de sair. Mas eu tenho vários amigos que trabalham em outras escolas. E eu vejo os depoimentos de violência, de agressão, e eu não enxergo isso aqui, entendeu? Isso é verdade. Os nossos alunos são carinhosos, são educados. Mas eu vejo isso agora, Lígia. Assim, eu acho nesse que formato sempre PEI. foi. E de um tempo pra cá, eu vivi um período violento. Eu vivi.
Eu não tenho. Cada um essa- tem uma experiência, mas né? Gangue E das aí- primas, até Nossa. no Jornal Nacional. Mas não era, Gestão Ana Maria Miller. mas não era uma violência conosco. Não. Era Era entre uma eles. violência entre eles, né? Eu acho que assim, E uma direção truculenta. uma direção Que truculenta que provocava isso. acabou provocando, mas É. assim, eu comigo, assim, eu não lembro de quadros episódios, inclusive aqui a Zona Norte hoje está muito bem estruturada, né? Mas no começo, 15 anos atrás, assim, 20 anos, eu falava, eu trabalho na Zona Norte, todo mundo, nossa, Credo. na Zona Norte. E eu vi esse termo de novo esses dias, nossa, mas na Zona Norte, eu falei assim, olha, engraçado, eu não moro na Zona Norte. Eu também. Ai, eu não moro por enquanto. Que essa que eu adoro a Zona Norte, essa que eu adoro. Aí eu falei assim, engraçado, eu não moro na Zona Norte, mas trabalho lá há tantos anos, 25 anos, nunca me aconteceu nada. Onde eu moro, eu já fui assaltada com arma na cabeça, arma nas costas, já tentaram invadir minha casa. Eu falei, então assim, eu um mito, né, Lígia? deu um mito. Eu falei assim, eu defendi a Zona, eu falei assim, ó, você tá falando uma coisa que acho que você não conhece, né? Eu entro e sempre trabalhamos à noite, saímos daqui 11 horas. Sim, 11 horas da noite com o carro, isso. nunca aconteceu nada. Foi só um período da gestão mesmo, truculenta e que... Era uma violência entre os alunos, sabe? É. Não com os professores. Então, sei lá, eu acho que os alunos também têm esse vínculo afetivo, né? Tem. Agora eu percebo isso assim, né? Nessa volta e nesse formato P, eu tô impressionada Legal. com o carinho dos alunos. É, Impressionada mesmo. Eu queria também falar isso, porque assim, quando, há um tempo atrás, né, quando eu estava no fundamental ainda, né, que não era PEI. O fundamental hoje não é PEI ainda, né? Sim. Toda a escola é. Ah, é verdade, eles têm 2 horas, enfim. Mas eu, assim, eu não tinha tanto vínculo com os professores na época do meu fundamental. Acho que por conta de, né, ficar pouco tempo na escola, né, eu ficava mais na rua quando eu estudava de manhã, à tarde às vezes eu faltava da escola para ficar na rua e tal. Então assim, eu não ficava tanto na escola, então eu não tinha tanto vínculo com o professor. Tinha mais chance de, por exemplo, eu não gostar de certos professores. Quando eu entrou a PEI, por exemplo, eu senti que, por exemplo, eu consegui me aproximar muito mais dos professores. Eu consegui realmente criar um vínculo, assim, com o professor, sabe? Com vários professores. Isso eu achei muito legal, assim, e assim, é uma pergunta que eu tenho, que eu queria saber mesmo, tipo, o que vocês achavam dos alunos, né? Que vocês acabaram falando, o que mudou, assim, nos alunos. Cara, eu acho um barato, por exemplo, eu acabei de encontrar a Nicole da sua sala e a gente falando de luta, Muay Thai, e ela me passando o endereço da... Sabe, assim, deixou de ser uma relação de professor e aluno, entendeu? Cria amizade, né? Então a gente conversa sobre muita coisa, né? Sobre vida, sobre fazer coisas fora, a gente se encontra e conversa, se encontra no supermercado e bate papo. Mais uma vez eu digo que é o formato PEI que proporciona isso. Porque quando você colocou que você não tinha quase contato com seus professores, que veja, nós tínhamos o quê? 30 aulas. Tinha 30 aulas de manhã, nós dávamos as 30 aulas. E depois ia embora, então você não ficava na enfim, escola. você não tinha nenhum momento. Agora tem, além, né, desses momentos que nós temos, ainda tem a tutoria, que infelizmente eu acho que vai acabar, porque é um espaço que eu acho importante. Mas, de qualquer modo, mesmo sem a tutoria, a gente vai continuar tendo esses... Tem um intervalo, por exemplo. E vocês? Como é que vocês períodos. veem essa relação de aluno e professor aqui no Zidon? Ah, sinceramente, assim, quando eu tava no Pode o fundamental... entrevistado fazer entrevista? Pode, à vontade. Por exemplo, Abriu uma exceção. Pode. eu quando estava no Vocês fundamental, assim, quando, por exemplo, no 6º ano que eu comecei a ter mais professores, né? Até o 5º eu só tinha uma só. E assim, quando eu comecei a ter mais professor, eu tentava, né, conversar mais com meus professores e tal, mas era difícil porque, por exemplo, quando a gente saía pro intervalo, a gente não via eles. Eles ficavam trancados na sala dos professores lá, né? E eu, assim, sinceramente não via ninguém, então não tinha como eu conversar com eles, então eu ficava mais com meus amigos. Às vezes eu tentava me aproximar dos professores, mas não dava, né? Porque eles nem ligavam também. E assim, aqui eu achei muito legal isso, sabe? Porque assim, pô, eu posso conversar, converso com o professor, está lá no intervalo, eu tô lá conversando com alguém, tô conversando com o Lucas, com o Vlad. Joga com vocês. O Everton, por exemplo, tá aí direto jogando ping-pong. Encontra no corredor, enche o saco, brinca, né? Tira sarro. Às vezes eu até vou chamar o Vlad lá na sala do professor. Eu acho que essa quantidade de tempo que a gente fica, né? Proporciona essa... Se você for para nós ficamos 9 horas dentro da escola. E eu acho que é isso que é ser escola, né?
E é isso que é ser escola. Um organismo Então, vivo, né? É. Porque assim, se for ver, antigamente pra mim era um negócio muito frio. Era Tipo, horroroso. o professor ia lá, dava aula pra você ir embora, pronto, Mecânico, acabou. né? Totalmente. Era um robô. Um robô completamente. Agora não, Eu agora é um negócio... criava vínculo com meus alunos. Mas era assim, com a turma, né? É, Era eu com a tinha minha turma, bastante, não agora. é. Agora, por exemplo, eu tenho alunos que nem são meus e que eu conheço e que eu converso. Mas assim, era com a nossa turma a gente conseguia criar esse vínculo Porque, afetivo. assim, na turma eu vi alguns professores que conseguiam fazer isso. Outros era bem mais robô e só entrava, dava aula, eu vou embora, já era, sumiu, nunca mais você vai ver ele, só na próxima semana. E assim, eu acho pelo menos muito legal isso, né? É um negócio muito mais, é um negócio muito mais emocional, muito mais bacana, né? Ter uma amizade assim com o professor que você, né? Às vezes até ajuda a aprender mais. Isso que eu ia falar, né? Às vezes o aluno ele tá até aprendendo de forma mais leve, mais agradável, porque ele não tá enxergando ali um professor, né? Mas ele tá enxergando alguém que está ali passando um conhecimento, passando uma informação, que depois ele sabe que ele vai encontrar no intervalo, ele vai brincar, ele vai conversar, né? Não é aquela coisa automática. Aí o professor entrou na sala, ligou o piloto automático e vai. Né? Não é a entidade professor, é o professor que é humano. Que é humano. E você, André? Andrés, e você? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, assim. Acho que todos os meus professores percebem isso, né? E aqui eu vejo, igual ele falou, a proximidade e tudo mais, eu tô mais... Mesmo que vocês não venham, a gente vai até vocês, Sim, não é? é isso. Aí aqui eu tô me desconstruindo também, né? De a pandemia, que eu sou muito fechada e tudo mais. Você já fez várias entrevistas que eu vi, falando super bem, se comunicando. Eu falei pra você, que belezinha, Não à toa que eles foram escolhidos para ser os apresentadores do nosso podcast. Porque bom, Eu aí estou surpresa. é aquele negócio de olhar o fluxo daqui que acontece na sala diariamente. E aí eu falei, quando eu pensei nesse projeto, eu falei assim, viu, eu já sei exatamente quem eu vou chamar. Né? E os dois ficaram surpresos, viu? Mas assim, surpreso por quê? com eles de podcast. E aí ela surpreendeu, assim, eu vi você gravou com a Márcia, não foi? Sim, com a Márcia. E eu vi a gravação, falei, caraca, olha ela! Caramba! E assim, teve vários. Tem vários alunos, assim, que são quietinhos, que não falam, e que no podcast falava, e falava com vozeirão, e uma firmeza. Eu falei, gente, como eles são fantásticos. Sim, é porque assim, a gente acaba descobrindo as habilidades e talentos deles, às vezes por acaso. E é nessas atividades que o aluno também vai se soltando, sabe? Essa questão da comunicação, né? Falar, saber se expressar, saber que pode falar. Eu acho que a Pela tem uma coisa diferente, que aqui o aluno, ele pode falar. Pode e deve, né? Pode se Eu, expressar. sinceramente, nunca pensei que eu ia ser chamado para um podcast algum dia na escola, assim. Eu pra também poder não. apresentar alguma coisa, assim. É porque eu sempre tive vergonha de falar, assim. Então, Eu nunca participei de um podcast. Ai, Tava tá toda vendo? tensa aqui. Tensa? Agora que eu tô me soltando. Com tantos anos de janela? Meu Deus. Andresa, Pergunta. pergunte. Tava encantada com elas falando aí. Aí eu vou fazer a pergunta então. Depois de tanto tempo, como eu falei, né? Dentro do Isidoro, quais foram as transformações que vocês perceberam da escola desde lá? Eu adoro esse sinal. Isso, faz revezamento já. Eu dou uma pausa só pra eles trocarem. Peraí. Tem problema que eu refaço a pergunta, sem problema. Você vai fazendo. Ok, pronto. Vamos lá, depois de tanto tempo de Isidoro, né, você com mais de 30 anos, você com quase 30 anos de escola, eu tô com quase 2 anos aqui, e assim, me sinto muito à vontade porque eu fui aluno do Isidoro, o antigo Isidoro. Antigo Isidoro. Esse Primeira e prédio segunda inaugurou série. em 88. 88, Eu comecei em exatamente. 89. Olha só, você colocou a pedrinha fundamental lá. Tava novinho o prédio. As árvores, né? Quando foram Eu joguei bola aqui com o Joemir. Eu vejo gente reclamando das Das árvores que atrapalham. Eu fico pensando, nossa, foi a gente que mediu, né? Ah, meu O Deus. Neymar ainda falava que cabem 2 carros. Cabe 2 carros, põe Só que aqui. cresceu. E o pessoal reclama, não, porque essas árvores foram mal plantadas. Disse uma professora reclamando. Eu fiquei, Reclamar sempre reclama, né, Lígia? Ó, vamos lá. Depois de tanto tempo, vendo várias direções diferentes, vários colegas passarem, vários funcionários, estudantes, nem se fala. Qual é o Joaquim Isidoro Marins que vocês enxergam como o Joaquim Isidoro Marins escola
que mais marcou vocês? Em que momento? Não precisa ser clubista ou abraçar uma turma. Fala aquilo que vocês sentem. Porque assim, às vezes a gente tem uma turma, um grupo que você fala assim, nossa, aquele grupo era assim por causa daquilo. Você ou, fala de professor? No geral. No geral. Ai, Professor, aluno. eu vejo, por exemplo, eu tive 2 turmas que eu consegui acompanhar, agora é 6º ano. Isso, agora são anos, né? Mas da 5ª série até o 3º ano. Então foram turmas que me marcaram bastante. Trabalhei com eles todos esse. Isso é muito legal. Eu também tive essa oportunidade. Só com 2 turmas eu consegui fazer isso, apesar de todo o tempo aqui. Ah. É porque depois a gente acabava ficando só de manhã e aí só ficava com o ensino médio. Mas eu consegui fazer isso com 2 turmas e foram 2 turmas que me marcaram bastante. A gente tem muitos deles contato ainda Que legal. né, Facebook. Aliás, é uma dica aí para aluno. O que a gente ouve, não de recadinho depois. Puxa vida, nossa, professora, como eu me arrependo de não ter prestado atenção na sua aula. Pois é. Isso não é pouco, é muito. A gente fala isso diariamente para eles de aqui. aluno na faculdade. A gente mantém o vínculo pra vida. sempre. Mas eu vejo, assim, com relação à sua pergunta, teve 2 turmas que me marcou bastante. Assim, no geral? De modo geral. Agora, em termos de escola... em termos de escola no geral. Em tudo que você fala assim, então, nossa, eu senti que aquele momento nós tivemos, assim. eu já citei aqui, não deveria falar, mas vou. Não. Tivemos uma direção que foi muito turbulenta e foi a única vez que eu tive vontade de sair do Isidoro e pedir remoção. Uau. Não deu certo para eu sair. Eu acho que eu tive Não que era aqui para sair. Né? Uma gestão turbulenta e que foi justamente essa época que ocasionou aí até mesmo briga entre alunos, mas foi um momento triste do Isidoro. Mas tivemos momentos maravilhosos do Isidoro também, Isidoro de 2000 com o diretor William. O William foi meu professor. De biologia? Ele foi de ciências. Então, 7ª e 8ª ele foi nosso série. diretor 2 anos aqui. No Dorival Dias de Carvalho, que não existe mais. Aqui em cima não Isso. tem mais. Então, ele foi nosso diretor durante 2 anos e foi no ano de 2000, 2001, na época do acidente, do atentado com a Torre Gêmea. Sim, 2001, Nós estávamos exatamente. nessa sala aqui. Tinha um biombo aqui e passando na TV ao vivo Os aviões batendo nas torres. Que é isso? Guerra? Nós não sabíamos o que estava ocorrendo ainda, mas foi um período muito gostoso aqui da escola. E agora não conta, né? Porque agora é PEI. Agora é outro formato. Ija. Eu tô tentando aqui, mas esses 25 anos passaram tão assim, parece que não foram 25, né? rápidos, E eu sempre consegui acompanhar os alunos do 6º até o 3º ano. Legal. Tanto que eu tenho alunos até hoje que são meus desde o 6º, porque como eu tinha aulas de manhã e à tarde, então eu conseguia pegar 6º anos no fundamental, à tarde, depois eu ia para o médio de manhã e continuava com eles, entendeu? Então eu sempre tenho muitas turmas que eu acompanhei todas. Então, assim, tem muitas turmas marcantes. Eu lembro a minha primeira vez que eu fui convidada a ser paraninfa, foi quando eu efetivei aqui em 2000. Tem até a foto. Aí eu fiquei toda assim, cheia. Eu lembro muito bem dessa turma. Lembro de todas, assim, mas o momento, assim, que hoje, assim, quando eu lembro de Isidoro, são todos momentos bons, sabe? Que bom. E eu tenho amigos, assim, que se aposentaram, mas que continuam amigos. Sim. A gente teve amigos de frequentar muita casa. Ceia, que a gente sente saudade, né? Então, assim, amizades pra vida, sabe? Mas um momento que a Nilce falou realmente me marcou de forma negativa. Porque tudo tão gostoso, mas você teve um momento ruim. Aqui foi aquela mancha, né? Foi, que inclusive tentaram forçar com que eu saísse, sabe? Houve uma pressão. Eu queria não tá satisfeita, saia. E aí eu olhei pra pessoa e falei, não sai. E você vai sair antes de mim. E eu fiquei esperando a pessoa aposentar pra esperar ela sair primeiro que eu. Mas a Lígia é briguenta. Assertiva, eu gosto da assertiva. Não, você não Falei isso já pra você algumas vezes. Ainda pegou e quis questionar, falou, você não tá satisfeita, saia você, porque eu não vou sair daqui. Eu não vou mesmo, entendeu? Ela é mais forte do que eu. Eu pedi emoção. Então, quanto tempo você falta pra você aposentar, na sua conta? Não, já tem data. Para com isso. Tão difícil. Maio. Não, acho que é maio de 2020, 24. 2039. Não vai conseguir parar. Não vai. Não, eu esqueci. Não vai. Já esqueceu isso? Deleta da memória. Eu já esqueci, eu já decidi que vou trabalhar bem mais. E aqui. Que bom. Isso.
Aí, Andrezinha, aquela pergunta que você tira do colete, você fala assim, nossa, eu vou matar as duas. Eu queria perguntar, você falou da gangue das primas? Aí, ó. Eu fiquei curiosa. eu tava Você tá querendo entrar pra gangue, né? Nossa, eu fiquei pensando, será que eu perguntar agora ou na sala? Não sei, se Não, pode pergunta falar, agora. não sei. Na verdade era assim, não foi uma coisa nem que aconteceu aqui dentro. Aconteceu na rua e foi na esquina, mas aí a mídia, né, colocou que foi aqui. E era um pessoal daqui da escola vizinha, do Jordina do Amaral, e que faziam confusão com alguma turma daqui, eram meninas. E aí se pegavam na rua, era uma coisa assim. Houve um momento que houve muita violenta. rivalidade entre Jordina e Sim. os idosos. Não a escola, professores, mas os alunos, sabe? Então, e como na saída eles se cruzavam, acabavam se enfrentando. E aí começou uma época que tinha muita confusão na porta da escola, mas era praticamente diariamente, né? Era. A briga. Era mais lá do que aqui. Eu tenho essa acabou recordação. que aqui que saiu na mídia e foi Eu até tenho. no- Então ganhou, né, assunto na comunidade, essas brigas constantes e aquela parando na mídia. Mas veja, não era dentro da escola, tá? Não era dentro da escola. Sim, a gente já teve problema de professor, direção, né, de violência dentro da escola. Também. Foi nessa mesma E, época. mas foi essa época de truculência. Nós Então- tivemos o carro, né, o meu e o da Rô, que na verdade o meu era um Gol cinza, e o da Rô eu não lembro, mas eles queriam acertar um Gol cinza, que não era o meu. Puxa vida. Mas aí, Que azar, hein? até isso. Mas você teve, era um percebe período que bem não violento. era um problema os Não, alunos. não, era a gestão. Era outra A coisa, gestão entendeu? truculenta, Então não é ditadora. E isso não dá certo, né? Pergunta. O que você ia falar? Não, pergunta, que eu vi que você respirou, você quer falar. Ah, não, é que eu ia perguntar sobre outra coisa que daí é relacionado ao aluno. Ah, Eu queria perguntar porque, assim, elas já deram aula para muitos alunos e, assim, muitos já saíram da escola, já Muitos. foram pra faculdade, se formaram, estão Tem mais de trabalhando. 40 anos, tem quase 50 É, anos. então, eu queria perguntar, tipo, se já teve algum aluno que vocês encontraram na rua, ou Oxe. que mandaram mensagem pra vocês e, tipo, falou o que aconteceu com eles, assim, e vocês acabaram se emocionando e falando Ah, assim, tive. Eu posso contar um caso? Deve. Eu tive um aluno num primeiro ano que, assim, era daqueles que... É de Faço, não é de Faço. Não lembro o nome dele. Mas, assim, que não fazia nada. Aquele aluno que a gente adora, mas que não abre o caderno. E aí eu lembro que teve uma prova de PA. Nossa, E no DRG. dia da prova, Meu no Deus. dia da prova, eu falava para ele, vai, faz, né, tenta. Aí eu até mostrei um exercício, como é que, da forma mais simples, como é que forma a PA. E ele conseguiu fazer um exercício ou outro. Depois ele virou professor de matemática. Quer dizer, ele aprendeu progressão aritmética e geométrica na marra, Foi né? na UFSCar, não, foi um ponto de partida para ele, né? Que legal. Para aprender. Então, assim, eu fico emocionada quando eu lembro dessa ocasião, porque a gente nunca desiste do aluno. E era um aluno que, assim, ele não quer fazer nada mesmo, deixa, né? Porque também não me atrapalhava em nada. Mas, assim, do nada, de um instante, ele partiu e foi e virou professor de matemática. Que bacana. Eu tenho, sim, dois momentos, assim, que... Um momento, tem uma aluna, ela trabalha aqui, a Bia Segunda, foi minha aluna, e aí um dia ela postou lá no Face que tinha entrado para fazer história, né, na Anise, A Bia Protec. abria por Atec. Beatriz, Aí eu mandei um beijo pra recadinho, você. ai, que linda, que belezinha, parabéns. Mas você é influência disso, né? tenho certeza. Então, assim, isso acontece, sabe? E aí eu assinei o estágio dela. Ela fez Nossa. história, assinei o estágio dela esses dias. Então, são momentos que mexem, né? Aí vem aquela história, né? Eu estou passando pela vida, mas eu estou deixando minhas marquinhas, marcas, né? Estou sendo produtiva, estou sendo útil em algum momento, em alguma coisa. E eu acho que isso é importante. A Patrícia foi minha aluna, que é a secretária daqui dos A Idosos Patrícia Mais foi tua Velhos. aluna? Foi minha aluna. Meu Deus do céu. Faz Muito tempo, pequeno. né? Faz tempo. Teve um episódio bem triste aqui no Isidoro também. Teve um aluno, não sei se a Lígia estava aqui, Richard. que passou mal, né? Foi na então. família. Eles que eu ia Física. lembrar, que ia falar É, dessa foi turma muito que eu triste. fui. Para Uma ninfa? turma muito, muito boa. Não, acho que foi com eles que eu fui para ninfas, acho que foi mesmo. A gente fez um passeio em São Paulo, eu levei eles. Era uma época que eu era muito louca, eu levava os E eu alunos para também. São Fiz Paulo. muita doideira.
andava na 25 de março. Estou pensando em não ir com os alunos semana que vem. No Mercadão, enfim, fazia umas coisas. E dava tudo certo. E dava tudo certo, e era uma Certo. delícia. Tudo certo. E a gente fez um passeio em São Paulo. Eu fechei a noite, eu consegui marcar de última hora com eles teatro no SESI na Avenida Paulista. Nossa. A gente terminou, mas foi um passeio o dia todo, USP, Museu de Anatomia, terminando com teatro. Cheguei super tarde aquele dia com eles, tudo bem. No dia seguinte, eu fui dar aula na mesma sala, né, inclusive, com a mesma Tava na turma. primeira sala. E aí uma aluna gritou, professora, corre, 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 que o Richard tá passando mal. E ele faleceu aqui na quadra, esse menino Foi. faleceu. Comigo foi diferente. Eu entrei e os alunos falaram: professora, eu tenho um aluno lá passando mal, acho que ele quebrou a perna. E a gente nunca, né, dá a devida importância. Eu falei: não deve ter sido nada. Daqui a pouco eu ouvi o resgate. E opa, ele realmente teve quebrado a perna. Eu tava... E aí não era, ele Foi tinha pior tido um que isso, né? aneurisma. né? ele teve aneurisma e a no gente foi momento, pra é. quadra. Quantos anos ele tinha? Era 17. primeiro ano. Devia ser 17. Não, tava no segundo. Segundo? Primeiro ano. Primeiro? Primeiro ano, isso aí. Ah, então. Era 16. que eu dava aula na turma dele. Um Uau. alunozinho. Que judiação. E, Tivemos. aluno Aluno assassinado ao sair da escola. Também. Essa foi mais por conta de briga de namorada. Ah, E a pessoa que foi também um dia. E essas coisas Turbulento, marcam, mas marcam marcam. de forma muito triste. Tem as entendeu? marcas positivas, como eu falei para vocês, dos alunos que vão. Temos aluno na Inglaterra que fez com 100% de ProUni, o Júnior Romão, 100% de ProUni Engenharia Primeiro aluno Mecânica que na Facens. bolsa Tem pra fazer aluno- medicina na Unip, é nosso aluno daqui. Foi meu aluno do 6º ao 3º Renan ano. Jorge, lembra? Gustavo. O Fiscar Fiscar. também, Engenharia. Então, a gente Vários, tem nós muito temos bom. muitos. Dá para elencar. Aliás, Gustavo, uma ele das conseguiu coisas 100% de bolsa. que eu sempre reivindicava era isso na época, era colocar, assim, elencar o nome dos nossos alunos, dos nossos destaques também e colocar como uma forma de incentivar os que estão. Mas esses momentos tristes marcam. Tristemente, né? De forma Marca. triste, mas marcam. Porque são vidas que se perderam e que eram alunos que iam, né? Mas ainda foi bem isso, que os foi um bons momento momentos. muito marcante para nós. a balança ainda tá pendendo Tá pro lado bem melhor. mais Que bom. alta, tá bem alta, tá bem alta. Beleza? Ah, Gente, não precisa ficar esperando perguntar, perguntem. não sei se tá no final, mas Não, eu não tá no queria. final, não. né? Eu queria que vocês mandassem uma mensagem pros alunos. Quem pensa em desistir, vendo vocês. Jamais. Não, então, pra não desistir, vendo vocês falar aqui realmente. Jamais. Eu acho que nós vivemos Sabe? na sociedade do conhecimento. Agora não tem poder quem tem dinheiro. Agora tem poder quem tem conhecimento. Então, desistir jamais e estudar sempre. E eu acho que é isso. Não tem saída. Não tem saída. O recado que eu daria é estejam abertos às mudanças, que as mudanças elas são boas, tá? Claro, com criticidade, eu acho que tem que ter um olhar crítico sempre, mas estar aberto às mudanças. O mundo que a gente vive é o mundo da comunicação, da informação, do conhecimento. Conhecimento diferente né? Conhecimento é você se apropriar daquilo, você saber analisar. Eu acho que é isso. Então, e aproveitar a escola que vocês têm, porque vocês têm uma escola muito Maravilhosa. boa. A escola é Verdade. muito boa, ela tem recursos que você não vai encontrar em outras escolas por aí, até mesmo particular, se a gente É quiser verdade. comparar, sabe? Laboratório do tamanho que a gente tem. E professores bons aqui. Exatamente, nossos isso que eu ia falar, é um professores- conjunto de coisas, um né? conjunto, os professores daqui Tem são a ótimos. estrutura e tem os professores, o conjunto de professores. Às vezes as pessoas gostam muito de comparar. Ah, mas porque na escola particular é assim, na pública é assim. Gente, o professor que dá aula aqui é o que dá na A escola aula da particular. Lígia é a mesma aqui e a mesma Mesmo lá no colégio, Politécnico. não vai mudar no outro O colégio meu tratamento particular. também era o mesmo aqui para os meus alunos lá na faculdade. Na faculdade, e você tem outros professores aqui que trabalham em outros Sim, colégios também. e é a mesma coisa. Então aqui, aproveitem, porque tudo que se aprende aqui, isso aqui que a gente está fazendo hoje, vocês estão aprendendo a comunicação, E eu a eu escuta, né? A escuta assertiva, o saber se expressar, o saber formular uma pergunta primeiro mentalmente para depois pronunciar as palavras corretamente, sabe?
E tudo isso é aprendizado. E isso tudo faz parte dessa nova escola que a gente está vivendo, né? Então aproveitar, porque isso tudo vai ser importante. Numa entrevista de emprego, no seu trabalho, você vai saber se comunicar, Isso é importantíssimo, você vai saber falar, isso é importantíssimo. Isso é necessário. Você fez umas colocações críticas em relação ao itinerário, tudo, mas de forma muito pontual, de forma muito respeitosa. E é assim a comunicação, sabe? Então, assim, aproveitem. Aproveitem, porque tudo vai ser muito importante lá atrás. E, ó, digo mais, depois que termina o ensino médio, a gente dá saudade, né? Sempre tem os alunos outros. Tem sempre os alunos que voltam. Não parem. Não parem, porque o tempo não para. Vão para a faculdade. Não parem. Com certeza, eu já falei para você, vocês vão vir, posso entrar para ver tal você que saudade. De não dar continuidade, lembra que no começo do ano? Ele vai, nem que seja para uma área que você gosta. E na época era finança, né? Não sei agora. Ninguém. Né? Então eu falei, mas vá fazer administração, vá fazer alguma coisa, mas vá. Tem que não dar. E também incentivem os colegas, já que você pontuou, né, que tem alguns que pensam em desistir, incentivem esses colegas. Os que não sabem também, tem muita gente. Né, perdido, né, no que fazer, né? Então, porque a vida é difícil, ela sempre vai ser difícil. Ninguém falou que a vida ia ser fácil. Sempre vai ser difícil. E se alguém disse, mentiu. Se falou que ia ser fácil, tá mentindo. Mas, se você for uma pessoa que tem conhecimento, que tem algumas habilidades socioemocionais mais aguçadas, é uma pessoa aberta à mudança, está pronto a aprender, sabe onde buscar aquele conhecimento que você precisa, as portas vão se abrir muito mais facilmente para você, entendeu? Então, é importante a escola. Vocês praticamente responderam minha pergunta, mas eu acho que vocês têm que saber a pergunta para responder com propriedade. Uma colega nossa, vou falar o nome porque não tem problema nenhum, ela disse o seguinte: quando nós gravamos o podcast literário do Clube de Leitura GIM, ela mostrou para a mãe ou para a família dela, assim, ó, viu mãe, na escola pública também faz muita coisa boa. É a Flávia Gouveia, nossa CGPAC de Código de Áreas e Linguagens. Eu já estava desconfiando para Flávia. E ela falou isso, falou assim, Ale, eu mostrei o podcast para minha tia, que vive falando que escola pública não dá certo, não tem futuro e não oferece qualidade de educação para os seus alunos. Baseado nessa frase, o que vocês pensam sobre tudo que vocês falaram, sobre tudo que vocês mostraram para os nossos apresentadores e toda a comunidade que vai lhes ouvir? O que é o papel do docente na escola pública hoje? Como vocês veem esse papel? Eu acho que como a gente já colocou aqui, a qualidade da aula é a mesma. E nós temos, eu particularmente, eu tenho muita responsabilidade com isso. Eu sempre comento o seguinte, a gente tem que preparar a melhor aula. Não importa se eu vou atingir 100% do aluno, mas é a melhor aula. E essa aula é a mesma aula aqui no Irapuru, em qualquer lugar. Ela tem que ser a mesma aula, na minha visão. Então eu vejo assim, para a escola pública, eu não acho que deveria ter diferença. Lígia? Eu penso que a gente tem que oferecer para o aluno uma boa aula, uma escola de verdade, um tratamento respeitoso e também ensiná-lo que a vida não parou na escola, entendeu? A vida vai prosseguir e ensinar principalmente a ele que ele pode aprender, continuar aprendendo em vários lugares, né? E aí, enquanto em relação à escola pública, eu defendo a escola pública, eu defendo o aluno da escola pública, eu defendo a comunidade que eu atendo na escola pública. Eu não admito que fale mal da escola pública, eu já briguei em sala de professor em colégio privado por causa da escola pública, já criei inimizades até, inclusive. Isso é inevitável. Não, aí é Lígia sendo Criei Lígia. inimizades, porque defendo e continuarei defendendo, como defendo a comunidade aqui, que é a Zona Norte, sabe? E acabou, e eu acho que a gente tem que se defender mesmo. Não, nós estamos aqui, nós sabemos dessa qualidade. Nós sabemos, e não tem que admitir mesmo que menospreze. Não, desqualifique meu aluno, desqualifique meus colegas de trabalho, desqualifique a escola que eu trabalho ou a comunidade que eu trabalho. Então, assim,
Já arrumei encrenca e vou continuar arrumando, mas vou continuar defendendo. E continuarei defendendo. E eu espero que os alunos façam o mesmo. Isso. Porque juntos somos fortes. Claro. E a escola pública é, muitas vezes, o único local que muitos alunos vêm aqui, é o único local que ele tem para conseguir sair de uma vida de pobreza e de dificuldades e melhorar a qualidade de vida dele e da família dele. É daqui que vai sair. É daqui que vai sair a condição para ele fazer uma faculdade. É daqui que vai sair a condição para ele arrumar um emprego melhor e tirar muitas vezes a família. Muitos, né? Muitos já saíram e muitos sairão. Muitos sairão. Então a gente tem que estar juntos Isso e se defender. E não permitir. É isso. Eu acho, assim, eu também falo um negócio que a PEI, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito boa que eu vejo na PEI, é que se fosse o ensino médio anterior, né, antigo, não novo, muita coisa, muitos alunos, porque assim, não é todo mundo às vezes que é bom em matemática, não é todo mundo que é bom em humanas e tudo mais. Que bom. E assim, isso, às vezes a pessoa, vamos supor, tudo que a pessoa passa assim, no ensino médio anterior, tudo que ia ser passado a pessoa não se encaixa em nada, alguma coisa assim e tal, a pessoa acha que tem muita dificuldade, e eu acho que com esse novo ensino médio, com a PEI, eu acho que dá um negócio que, como pode dizer, que consegue descobrir muitos talentos de várias pessoas, porque aqui tem muito projeto na escola. Isso foi uma coisa que eu fiquei até impressionado quando eu entrei aqui, e que eu olhava assim, eu falava, cara, tem muito projeto na escola aqui. É um projeto muito bacana. Tem projeto de leitura, tem podcast, que a gente fala aqui, tem podcast do clube de leitura, que eu acho muito bom. Tem as eletivas, que também é um negócio que aborda uns negócios bem legais. A letiva de vocês desse semestre foi fantástica. Exato. Foi fantástico, foi show, assim, é incrível. Do semestre passado também eu adorei, né? Aí eu tava na eletiva de elétrica lá. É dessa que ela tá falando. Foi... Eu achei assim, até porque a escola tá aprendendo a lidar com essas coisas, né? E a gente tá crescendo nisso. Vocês estão fantásticos. E assim, também eu queria fazer um negócio que eu queria saber sobre vocês da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia, assim como você tinha dito lá no começo, sobre a inteligência artificial, que você aprende muita coisa sobre a inteligência artificial, que tá tendo esse negócio novo, né? A gente tá vivendo agora no mundo tecnológico. Eu queria saber como que você acha que vai ser no futuro a implementação mais da tecnologia na escola. Com os alunos, ensinar como usar, estudar a tecnologia e tudo mais. Hoje, o que eu enxergo, os nossos alunos, eles não são usuários de tecnologia, eles são usuários de redes sociais. Eu ia pensar essa frase sua, obrigado. E existe uma diferença bem grande. Saber entrar no Facebook, no Instagram, não é saber lidar com tecnologia. TikTok. Sobre inteligência artificial, é outra coisa errada. Às vezes a pessoa acha que a inteligência artificial vai fazer tudo pra mim. Não vai fazer. E ela faz errado, ela erra. Então, semana passada, por exemplo, eu ensinei os alunos a entrar numa inteligência artificial que faz o trabalho, né? E aí eu mostrei pra eles que tem coisa errada. Eu mostrei o erro, falei, tá vendo? Pra começar, aqui é um esboço, não tá pronto. Você vai passar daqui pra lá e você vai complementar com vídeos, com filmes, porque você tem que estudar. E como é que você corrige a inteligência artificial? Estudando. Então você vai fazer, tinha que fazer uma apresentação sobre um livro, sobre o filme. Você leu o livro? Assistiu ao filme? Então agora você pode usar a inteligência artificial, porque você vai corrigir as falhas. E eu fiquei muito feliz. Porque, gente, eles acharam as falhas da inteligência artificial. Lígia, só uma colocação. Eu estava dando uma prova no segundo de itinerário e era um exercício de PA. E aí eu estava desenvolvendo exercício na lousa, eu cheguei no final, o aluno falou, tá errado, professor, o GPT está dizendo que é tanto. Aí eu falei, mas olha, ele está te dando o último termo, não é isso que eu estou perguntando, eu quero saber quantos termos, era uma outra coisa. Então, foi parado e eu tenho trabalhado, eu acho que os meus alunos que fazem o itinerário comigo, eles entenderam, a inteligência artificial, ela não veio para emburrecer a gente. Ela veio para fazer a gente ganhar tempo. Então ela te dá... Aprender também, para aprender mais. Para aprender mais. Você tem que usar a seu favor. E eu acho assim, que a gente tem que pensar em tecnologia. E não só o aluno, nossos professores também. Quem que vai perder o emprego? Quem não souber usar a tecnologia a seu favor. Quem souber usar não vai perder o emprego, entendeu? Então
Então quem está ameaçado? Aquela pessoa que não quer aprender. Eu não quero aprender, eu só quero ficar aqui no TikTok e no Facebook. Ok, porque a tecnologia ela tá aí, ela veio, assim, a tecnologia ela só aprimora. E então, ela nunca vai substituir o sócio emocional, jamais. O conhecimento humano, eles fizeram um trabalho, eu falei, agora vocês pegaram, vão corrigiram, encontraram os erros, que eu achei isso fantástico. Legal. E depois eles deram a cara deles ao trabalho. Então alguns passaram para o Canva e aí inseriram GIFs, vídeos, imagens. Professor, mas eu queria pôr aquilo porque eu lembro. Isso é saber usar a tecnologia, entendeu? Isso é a favor. E aí eles ficaram o tempo todo usando. Não é colar e copiar. Entra lá na inteligência artificial, ela faz, eu copio aqui, colo ali e acabou. Não, é trabalhar. O texto tem cara, né? A cara da gente, né? Cara, tem que formar. Você põe o seu toque. E o professor identifica quando o aluno sabe identificar quando o aluno ele colocou a sua personalidade num texto, num trabalho, ou quando ele realmente só repetiu. Sabe até de quem é a prova, de ler. Só de ler. Então a questão de identidade. E assim, eu não sou idiota de achar que meu aluno não vai usar a inteligência artificial para fazer o trabalho. Claro que vai. Só que eu acho que eu também uso. Eu também uso. Eu sei que ela erra porque a gente já errou questões da faculdade. Eu fui testar. Você tem que aprender você tem que aprender de um jeito ou de outro. Você aprende errando. Então eu acho que eu tô tentando fazer isso com os meus alunos do meu itinerário. Ensinar a usar a tecnologia artificial, a inteligência artificial, ela existe, mas usar a seu favor. E não é ter medo dela e também não é emburrecer, entendeu? É usar a seu favor, favorecer você. E eu amei os trabalhos que eles fizeram, fiquei muito orgulhosa. Fizeram cada coisa mais linda que a outra usando a inteligência artificial. Agora eu vou ensinar eles a falar por a imagem e a isso vai ser muito maluco. Isso vai. Eu tô curioso pra ver. Andressa, então, vamos aguardar. Você é a dona da última pergunta para nossas entrevistadas hoje. Você vai decepcionar, eu ia falar que queria muito ir no banheiro. Isso agora é uma sala de aula. Não, relaxa, fica tranquila. Nós estamos sempre aprendendo. Falando, a Nilce, você falou uma frase de que o conhecimento, ele vai... Eu não lembro muito bem, mas... E a sociedade é do conhecimento. Isso. Vendo isso... Meritocracia. O que você acha da palavra? Isso. Crescer com mérito, não é? Exato. Tem a ver com conhecimento. Não sei se vocês já viram uma reportagem que teve falando sobre meritocracia da gente aqui, subindo os degrauzinhos aos pouquinhos, por enquanto aqui. Mas a meritocracia é exatamente isso, não é? Você com o conhecimento. Sim. Aí também, com esse novo ensino médio, mais pra frente, que já tá mudando, exato, vai mudar. Vocês acham que literalmente vai ser por meritocracia de... você fala de acesso à faculdade? Exato. Prova paulista. Eles vão ter que cumprir com o que eles falaram. As faculdades não estão muito felizes com isso. Não. Mas só que elas estão atreladas à verba pública, então eles vão ter que ceder. Eles vão ter que ceder. Então... Vão ter que ceder e vocês têm que pegar essas vagas. E vocês têm que usar o que é de direito. Eu já falei, tem direito à cota? Use. Não é favor. Não é favor. Não é favor. Não é favor, não é nada. É direito. É um direito conquistado. E por que foi conquistado? Porque existe uma história da política educacional no Brasil lá atrás que arrastou milhões à pobreza, à exclusão. Então, é apenas uma forma de tentar consertar mais rapidamente erros que está lá atrás. Então, é direito. Só que a faculdade vai tentar dificultar, pode apostar. E o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar ainda mais conhecimento, talvez tenham que estudar mais ainda do que os que entrarem via vestibular, mas vocês têm como tarefa exatamente isso. E nós esperamos que vocês sejam resistência nesse sentido. Sejam resistentes. Isso, resistência. Eu não sei tal coisa, tá me faltando esse determinado conteúdo porque eu não tô... Busca. Aí a capacidade, aí a tecnologia, a capacidade. Viu? Enfim, nem sempre dá certo isso. Tem YouTube, tem aulas, tem isso aqui, corra atrás. Mas não permita que coloque na cabeça de vocês que não é o lugar de vocês. É o lugar de vocês, sim. E o direito legítimo. E é direito legítimo. Use. Mas você entrou aqui por cota, porque é aluno de escola pública.
E que você tem a ver com a minha vida? Ah, porque você entrou por cotas por ser aluno negro. Tire uma nota melhor que a dele. Que você Pronto, tem. é o tapa com a luva de pelica. Agora você tá achando que eu roubei sua vaga? Tira uma nota bem alta e entra na sua parte, porque você não consegue. Não permita isso. O jogo é igual pra todo mundo, né, Lígia? Porque vão tentar fazer, sabe aquela história? Ah, eu não vou fazer Os o Enem. professores fazem isso, viu? Eu não vou fazer Enem porque eu sou não sou um número. Gente, a gente tem que tomar cuidado com os discursos que a gente faz. Quem que tem interesse que você não faça o Enem e o vestibular? Aquele que está no outro lado, que quer que sobre as vagas das cotas para ele. Não, é fazer Enem sim, é ir bem no Enem, é fazer o vestibular. Vários vestibulares vocês não pagam mensalidade para ser de escola pública, faça. E vocês têm 50% das vagas. E permaneçam. E nem que seja trancos e barrancos, que fiquem DP em matéria. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Aliás, eu já falei, a vida não é fácil, ninguém falou que ia ser fácil. Mas fique. E lá no final é mais gostoso. Fique. Mas não permita que eles estejam certos. Não. Lembra daquilo que eu falei? Não, você vai sair primeiro que eu. Eu não saio, é assim, entendeu? Eu estava quase derrotada, tá vendo? Não, eu não saio, entendeu? Você pode sair, eu não saio. E permaneça, vocês conseguem, vocês vão conseguir. É isso. Bom, eu quero, antes de encerrar, fazer uma pergunta para as duas, bem simples mesmo. Se você tivesse que resumir sua carreira numa palavra hoje, qual seria a palavra? Para você e para Nilce. A sua carreira. Gratidão. Eu acho que felicidade, eu tô tão feliz com o que eu faço. É isso. Tem alguma mensagem para deixar para o nosso público? Eu já falei, falei, senão vou ser chata, repetitiva, mas é isso. Sejamos resistência da escola pública, da nossa comunidade. A gente tem que estar junto, entendeu? Em valores, em defesa da escola pública, porque se a gente não defender nosso espaço, lá fora não são essas pessoas que vão defender. E o que a gente enxerga dentro da nossa escola é uma vivência que só a gente que está aqui dentro a gente enxerga. Então a gente tem que defender isso, porque quem está lá fora não está enxergando dessa forma. E assim, para depreciar vai ter um monte, então a gente não pode permitir. Exatamente. Não permita. É isso. Bom, ficamos por aqui. Encerramos o nosso episódio número 2 do nosso Gyncast no Isidoro Marins. Escola muito confortável de fazer qualquer projeto, qualquer trabalho, porque ela dá a oportunidade de nós transcendermos aquilo que está no papel. E a gente tem que agradecer a toda a equipe docente, a equipe pedagógica, a equipe administrativa por tudo isso. Bom, eu sou o professor Alexandre Mariano. Agradeço demais a presença de Lígia Molina, de Nilce Oliveira, Gustavo Moisés Werker, nosso apresentador, Andresa Souza, nossa apresentadora, ali o nosso cameraman número 1, o Alexandre Saraúza Mariano, que por coincidência do destino é meu filho, e a nossa querida Maria Luísa está aqui fazendo o registro pra gente desse momento histórico dentro da nossa escola, mais uma vez. Não precisa pausar não, calma. Eu vou tirar foto, Alexandre. Bom, legal. É porque eu já deixo pronto, porque senão eu já vou ter que cortar e editar. Enfim. Muito obrigado a vocês que vão acompanhar esse episódio no YouTube, no Spotify. Vocês vão ter um drops disso no Instagram daqui a alguns dias. E fica o convite para daqui a 2 semanas nós vamos ter um podcast com uma figura muito especial da nossa escola, que também tem um tempo de janela no Isidoro muito grande. Né? Será? Eu tenho certeza. Será? Cara. Enfim. Não mais do que nós, só ele. Eu lamento muito que o episódio tenha durado só 1h30, porque a gente tinha muita coisa para contar. Eu tenho certeza que tinha muita coisa para contar. Mas foi muito rico esse encontro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bater esse papo com nossos estudantes, que são os representantes de toda essa comunidade escolar, tanto do ensino fundamental quanto médio da nossa querida Escola Joaquim Isidoro Marins. Muito obrigado a você. Uma boa noite, boa noite já, 10:07 da noite, nessa sala de leitura Machado de Assis, na qual tenho muito orgulho de participar e trazer mais um projeto para a nossa comunidade escolar, trazendo conhecimento para todos. Um abraço, gente, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.
Ela riu. Ah, gente, eu aprendi muito, viu? Vem cá, Lígia, vamos tirar foto. Vocês estão